Adelante. Profe, tienes el micrófono apagado. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. De nuevo, un placer tenerlas y tenerlos con nosotros en la ya tercera charla de nuestro ciclo, nuestro seminario Animales en el colapso de la civilización. El Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, el Grupo Ética y el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales ILECA les dan entonces de nuevo la bienvenida. Saludamos a quienes nos acompañan en el webinar y a quienes estarán viendo esta grabación en los próximos días. Hoy tenemos pues una alegría porque será además un diálogo entre dos idiomas, que ojalá sea un diálogo ético productivo. Nuestro invitado es Fábio Oliveira, que nos acompañará desde Brasil. Fábio nos hablará en portugués, en brasilero, pero están todas y todos invitados a realizar sus preguntas, pues si los pueden hacer en portugués está muy bien, pero también en español por el chat de preguntas y respuestas. Les pedimos que se animen a este diálogo también entre varias lenguas que seguramente va a salir perfecto. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al profesor Fábio Oliveira, como les dije, que es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Federal Fluminense, miembro permanente del programa de posgraduados en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva de esta universidad, miembro permanente del programa en posgraduados en SINO de esta universidad y coordinador del Laboratorio de Ética Ambiental y Animal, LEA. A Fábio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. A ustedes de nuevo la bienvenida. Fábio, te escuchamos. Olá a todas, todes e todos. Antes de tudo, eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a professora Paula Mira pela oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. E eu estendo, claro, esse meu agradecimento a toda a equipe do Instituto de Filosofia da Universidade de Antioquia e ao Instituto Latino-Americano de Estudos Críticos Animais pela iniciativa desse seminário, né, cujo o tema é os animais e o colapso da civilização. Eu quero dizer que como foi dito pela professora Paula, que eu irei conduzir a minha fala em português, e por isso eu tentarei ser o mais devagar, sucinto, para que, enfim, isso não dificulte nosso diálogo, né? E, havendo necessidade, por favor, de eu desacelerar, vocês sintam-se à vontade de manifestar no chat essa necessidade. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que sim, né? Perfeito, sim. Perfeito. Como foi dito, meu nome é Fábio Oliveira, eu falo do Rio de Janeiro, do Brasil, e adotando uma breve audiodescrição, eu sou um homem branco, cisgênero, olhos castanhos, atualmente eu tenho a cabeça raspada, eu uso um óculos de armação arredondada, estou usando barba nesse momento, visto uma camisa preta e atrás de mim vocês veem uma estante com alguns livros. A minha fala de hoje ela é uma espécie de ensaio que reúne algumas frentes de pesquisa que eu tenho realizado nos últimos anos, especialmente desde 2016, mais ou menos, quando eu começo a lecionar no curso de graduação interdisciplinar em Educação do Campo, no interior do estado do Rio de Janeiro, na região mais empobrecida do estado do Rio de Janeiro, ou seja, a região com o menor índice de desenvolvimento humano do estado e uma das mais empobrecidas de todo o Brasil. Nessa região, nas últimas décadas, ela foi alvo de diversos desastres ambientais, ou, como eu prefiro chamar, atos de injustiças ambientais, dentre as quais
eu destacaria aqui muito brevemente a poluição de um dos rios mais importantes do Rio de Janeiro, que é o Rio Pomba, e essa poluição ela vem gerando o desaparecimento de diversas espécies de animais marinhos, a secagem de fontes de água naturais, outras compradas por corporações, grandes corporações, inclusive, e dentre tantos outros acontecimentos que fazem dessa região, promovem o empobrecimento dos municípios, das cidades do Noroeste Fluminense, como a gente chama essa região aqui no Brasil. E desde então, eu tenho refletido sobre como aproximar as teorias animalistas de um cenário tão empobrecido e devastado ecologicamente, tomado muitas vezes pela fome, né? E por isso eu tenho adotado uma leitura à luz do debate das injustiças sociais que atravessam tanto diferentes esferas, né, e lugares nas Américas, especialmente na América Latina, mas nesse caso focando nas regiões mais empobrecidas do Brasil. Então, eu tenho buscado lançar algumas hipóteses, e é por isso que eu apresento aqui essa minha fala na condição de ensaio. Eu tenho lançado algumas hipóteses e mobilizado alguns fatos que nos ajudam a pensar em superar algumas desigualdades. Quais delas? As socioambientais, as socio-raciais e as desigualdades que sustentam o especismo. A minha suspeita é que o especismo ele compõe a chamada injustiça social, né? E se revela, o especismo se traduz, ele se materializa de uma forma bastante específica em sociedades marcadas pelo empobrecimento, em especial quando esse empobrecimento é fruto alinhado ao colonialismo, como é o caso do Brasil. Né? Isso não quer dizer, entretanto, que eu defenda a existência de tipos de especismo. Não é o caso. Né? O que eu pretendo apresentar aqui são algumas hipóteses de que existem formas de mobilização estratégicas do especismo em diferentes contextos políticos, econômicos, culturais, ambientais. E nesse caso, eu penso que o especismo refletido desde o sul global, ele deve incorporar uma concepção de injustiça social que nos permita compreender as complexidades do rebaixamento moral dos grupos de seres humanos historicamente marginalizados, perseguidos, racializados, feminilizados, animalizados, e também, é claro, o rebaixamento moral dos animais não humanos. Né? Eu não sei se eu consigo aqui... Ah, passei. Bom, dessa forma, eu vou dividir a minha fala em 5 momentos. Né? Primeiramente, eu vou procurar abordar o conceito de especismo, apresentando a defesa e compreensão do especismo não apenas como um preconceito baseado na espécie, mas como uma opressão baseada na espécie. Em seguida, eu vou procurar apontar como essa definição ela permite associar o debate do especismo ao do colonialismo, né? Aspecto esse que eu considero essencial para que a gente possa localizar as associações entre exploração animal, processos de animalização e invasão territorial das Américas. E no terceiro momento, eu busco inspirações nas literaturas e cosmoperspectivas ameríndias, indígenas, para compreender o sentido de invasão, não somente enquanto expropriação ou expansão territorial, mas como um projeto de dominação material e simbólica que estaria intimamente associada ao modelo de desenvolvimento adotado nos dias de hoje, né, que tem ganhado um contorno bastante especial, pelo menos no Brasil, através do agronegócio. E o agronegócio é justamente o que eu pretendo apresentar, um histórico do agronegócio no Brasil nesse quarto momento da minha fala, e, por fim,
apresentar o conceito de plantationoceno, por acreditar que ele sintetiza de forma mais adequada o regime, a era, que orienta os modos que fazem permitir que o especismo seja uma das estratégias de invasão colonial jamais adormecidas e, por isso, ainda em curso no Brasil e em outros lugares também. Bom, para falar do conceito de especismo, é preciso, então, reconhecer, a meu ver, o árduo e brilhante trabalho do professor e filósofo galego Oscar Horta, né, que apresenta uma concepção consistente que nos permite identificar o que é o especismo, né? Para isso, o Horta ele possui diversos trabalhos, dentre eles a sua tese de doutorado, onde ele apresenta um marco conceitual, né, que estabelece um quadro comparativo de definições e, consequentemente, nos conduz ao que ele vai chamar de base sólida para o conceito de especismo. Esse percurso que ele faz durante a tese de doutorado dele é sintetizado no artigo Que é el especismo, né, de 2020. Tal como o Horta, né, o autor, eu compreendo e defendo que está no modo como a gente define o especismo, né, o marco conceitual que vai possibilitar examinar o tema, né? Ou seja, é preciso, de fato, eleger uma definição adequada para que a gente compreenda o fenômeno do especismo. O Horta, então, ele apresenta definições de especismo encontradas e derivadas na tese de Richard Ryder, né, até sintetizar o seguinte: o especismo é a consideração ou trato desfavorável, injustificado contra aqueles que são classificados como pertencentes a uma certa espécie. Por consideração ou tratamento desfavorável injustificado, o Horta ele vai considerar que essa expressão ela é equivalente ao conceito de discriminação. Então, nesse caso, o especismo seria, para o Horta, a discriminação direcionada a quem não pertence a uma espécie, né? Não obstante, o Horta ele reconhece outras formas de compreensão do termo discriminação e ele vai mencionar como a filósofa estadunidense Iris Young ela definiu discriminação. E para a Iris Young, a discriminação ela é a exclusão ou preferência, né, explícita de algumas pessoas na distribuição de benefícios, de tratamento que recebem, ou a posição que ocupam em razão de um pertencimento a um grupo social específico, né? E segundo Horta, a definição que é exposta pela Iris Young, ela impediria descrições de fenômenos sociais de desigualdade, tais como o racismo e também o sexismo, né? A partir dessa definição de discriminação pautada pela Iris Young, né? Ele segue, o Oscar Horta, ele segue destacando que a Iris Young ela teria preferido chamar racismo, sexismo, a partir dos conceitos de opressão e dominação, né? E eu penso que aqui a compreensão estabelecida pelo Horta ela esteja parcialmente correta. De fato, a Iris Young ela entende que os conceitos de opressão e dominação eles descrevem mais acertadamente alguns fenômenos relativos às injustiças sociais, tais como o racismo, o sexismo. Ela faz isso por entender que tanto o racismo quanto o sexismo eles são processos sistêmicos, que envolvem, pelo menos, o que ela vai caracterizar de 5 faces da opressão, né? Ou seja, para Iris Young, o conceito de discriminação ele não dá conta da totalidade das causas, dos efeitos, do que ela prefere chamar de opressão, né? Nesse sentido, para Iris Young, o racismo, o sexismo, eles poderiam ser expressos via discriminação, claro, embora
para a autora, seja importante destacar a dimensão sistêmica e estrutural desses processos de desigualdade. Ou seja, há discriminação racial e sexista, porém ela está assentada, ela depende de uma opressão social que permite que essas discriminações ocorram, né? E segundo a Iris Young, o uso do termo opressão, ele expõe, ele traz à superfície as distintas estruturas e situações nas quais se expressam a exploração, que é uma das faces da opressão, a marginalização, que é a segunda face da opressão, a impotência, a terceira, o imperialismo cultural, a quarta, e a violência, que é a quinta face da opressão. Então, dessa forma, para a Iris Young, o uso do termo opressão, ele expõe o aspecto estrutural que vai sustentar uma sistemática reprodução de diferentes formas institucionais, econômicas, políticas, culturais, das desigualdades e das injustiças. Ou seja, para a Iris Young, opressão é o termo empregado para decifrar uma ontologia social que estabelece um lugar para determinar os grupos sociais, né? E por isso no slide eu fiz questão de destacar, né, as duas concepções de discriminação e a outra de opressão pela Iris Young propriamente dita, né? Aqui, né, para trazer o debate da Iris Young para o debate da ética animal propriamente dito, é preciso destacar a filósofa ecofeminista Lori Gruen, para a gente pensar como essa discussão acerca da opressão ela é estendida para a gente pensar o especismo, e mais, localizar o especismo dentro das estruturas de injustiça social, né? Primeiramente, a Lori Gruen ela vai chamar a atenção para o conceito de espécie, né? Segundo ela, o que a gente estaria afirmando quando a gente diz que é parte de uma espécie, né? E o que define uma espécie? O que significa denunciar um tratamento desfavorável ou injustificado contra uma espécie? Se a gente for capaz de responder a essas questões fazendo uso das ciências biológicas, da natureza, ainda assim, segundo a autora, segundo a Lori Gruen, a gente precisa convocar a dimensão ética dessa discussão. Por quê? Porque a pergunta que a Lori Gruen faz é por qual razão as diferenças encontradas entre as espécies, já utilizando essa terminologia, poderiam e são frequentemente traduzidas em desigualdades de tratamento ou de reconhecimento, né? Ou seja, por que a habilidade de raciocinar, por exemplo, ela pode ser um determinante para que um ser seja considerado eticamente, enquanto a habilidade de voar, a habilidade de farejar, a habilidade de conseguir ver no escuro não é, né? Quais são os critérios que fazem com que a gente eleja algumas características como aquelas que são consideradas eticamente, né? O que faz, então, em resumo, o que faz com que a espécie humana seja efetivamente especial em termos éticos e como isso se reflete na política, né? Essa provocação, é claro, é mais uma provocação do que uma constatação. Essa provocação da Lori Gruen é uma forma de revisitar as questões já inauguradas pelo filósofo australiano Peter Singer, quando o Singer ele visa a despertar o que ele vai concordar como sendo uma falácia naturalista, né, que costuma coexistir nos argumentos supostamente éticos que tentam dar uma definição robusta à espécie, né? No entanto, o Singer ele não está preocupado, propriamente dito, com o conceito de espécie ou com o conceito de humano
de humanidade, tampouco a Lori Gruen estará. O foco da Lori Gruen, ao revisitar essas teses do Singer, continua sendo a definição de espécie e a prioridade dada à espécie humana, o que ela vai traduzir como o argumento do excepcionalismo humano. Nesse caso, o excepcionalismo humano, segundo a Lori Gruen, estaria na base que sustenta uma sistemática e recorrente violência contra os animais não humanos, fazendo deles o que ela vai chamar de um grupo oprimido. Um grupo oprimido justamente porque ele é fruto de uma sistemática violência em diversos níveis, né? E a Lori Gruen ela vai dizer que a gente precisaria, então, assumir que a violência, a exploração, a negação de uma subjetividade, de um indivíduo, ou seja, a opressão contra os animais não humanos, se baseia, sobretudo, numa arbitrariedade ética e, consequentemente, numa projeção de uma ficção que não somente negligencia as demandas de cada espécie, mas de cada indivíduo também, né? Também faz com que a gente enxergue cada animal como mais um número numa determinada espécie, sem personalidade, sem desejo, sem medo, sem autenticidade, né? E esse seria, segundo Lori Gruen, uma forma de permanência da violência especista. Aí ela qualifica essa violência, a violência especista, né? Além disso, o agrupamento de todos os seres na categoria animais não humanos passa a ser também uma forma discursiva de estabelecer uma massa homogênea que ignora justamente as possíveis individualidades entre os animais não humanos. Eu aqui estou ainda fazendo uso da mesma terminologia que a Lori Gruen está criticando, né? Então, os animais não humanos, ou como algumas literaturas têm preferido chamar animais mais que humanos, passam a ser classificados e analisados por nós, humanos, a partir de um certo distanciamento, de um certo desinteresse. Ou seja, o indivíduo animal, os animais existem, mas o indivíduo animal não existe, porque ele é apenas um número que compõe um grupo homogêneo que vai nos ajudar a entender um certo fenômeno, né? Uma vaca no abatedouro, ela não vai ser percebida, por exemplo, como um indivíduo, né? Com características similares às outras vacas ou com características distintas de outras vacas, né? Esse dispositivo que a Gruen está chamando a atenção de agrupamento, né, de agrupamento de todos os animais na categoria animais não humanos, proporciona a criação de uma realidade onde a gente não enxerga mais o animal em si, mas a gente enxerga aquilo que nós gostaríamos de fazer da vida deles, né? Então, nesse sentido, o animal não humano, ou os animais não humanos, são, antes de tudo, uma ideia projetada de um grupo, né? Se eles são uma projeção, a gente não precisa criar uma relação de um diálogo, né? Ao contrário, a gente tende a assumir que esse diálogo ele está no nível da impossibilidade, eles são uma projeção, né? E esse questionamento da Lori Gruen nos permite entender a espécie como um operador responsável por distribuir desigualdades dos valores das vidas humanas e não humanas. E aqui a Gruen, ela não aprofunda a discussão, mas a gente poderia dizer que o conceito de espécie ele está intimamente relacionado, ou ele dialoga com o conceito de humanidade, né? Uma vez que é o conceito de espécie associado ao de humanidade que vai conferir às vidas consideradas da espécie humana um valor especial de dignidade.
Aqui cabe destacar que nem todos os animais humanos foram e são considerados individualmente ou sequer integrantes do conjunto ao qual damos o nome de humanidade ao longo da história, né? A gente tem vários episódios ao longo da história em que pessoas, animais humanos, não foram considerados humanos, né? Ou seja, é importante termos em mente que toda essa discussão ela compõe todo o processo que aproxima a violência do especismo a outras ou esbarra com outras violências sistemáticas que configuram o sistema de opressão social, né? E, nesse sentido, a Lori Gruen ela chama atenção para o fato de que, se a definição de opressão da Iris Young estiver correta, ou seja, que a opressão é um sistema de constrangimento para um indivíduo, é possível dizer que, isso a Lori Gruen afirmando, é possível dizer que grande parte dos animais não humanos também estão situados sob esse sistema de organização das vidas, ou seja, os animais são seres oprimidos. E dessa forma, nós poderíamos sugerir uma tentativa de incorporação da noção de opressão à definição de especismo, proposta pelo Oscar Horta. E assim, né, nós poderíamos, a meu ver, melhor avaliar se essa nova versão da definição do conceito de especismo ofereceria condições para a gente tentar identificar uma associação mais íntima entre os ismos de dominação, né, dos quais o especismo faz parte, e o especismo passaria, então, a ser entendido não mais como uma discriminação ou um preconceito, mas como a opressão sofrida por quem não pertence a certa espécie. E entender e posicionar o especismo no âmbito da opressão permite a gente inaugurar uma reflexão sobre a violência sistêmica e estrutural contra os animais não humanos e de que forma ela tem coparticipado historicamente da organização social das desigualdades também entre humanos. Além disso, permite que a gente identifique o especismo enquanto uma estratégia, né? E que aqui, né, eu apresento enquanto uma estratégia de qual tipo? Uma estratégia colonial, né? Para sedimentar essa proposta, eu recorro ao pensador indígena, o Billy Ray Belcourt, num artigo intitulado Animal Bodies, Colonial Subjects, Relocating Animality in the Colonial Thought, em que o Belcourt ele resgata as estratégias e as táticas de dominação perpetradas durante o período de colonização nas Américas, para compreender como o especismo ele estava, desde aquele momento, fundido no modo como nós compreendemos aquela sociedade e continuamos compreendendo a sociedade nos dias atuais. E o Belcourt ele vai sugerir que a gente entenda o especismo a partir do conceito de supremacia branca, sendo a supremacia branca compreendida enquanto um maquinário político que se funda a partir da expansão e usurpação territorial, né, em consonância com a exploração e o extermínio dos corpos indígenas, dos corpos das populações racializadas, animalizadas e dos animais. E para o Belcourt, a luta antiespecista, ela, como eu coloco aqui no slide, ela não pode existir dentro de espaços carnistas e arquitetônicos da branquidade, através dos quais as estruturas político-econômicas indígenas são anacrônicas e a totalidade da descolonização é tornada inimaginável.
O que ele está querendo dizer com isso? O teórico, pensador indígena e também ativista Belcourt, ele está destacando o lugar da branquidade inerente às estruturas políticos econômicas, né, que legitimaram e continuam a legitimar, pelo menos no Brasil, a apropriação territorial, a invasão colonial sobre os corpos indígenas e também sobre os corpos animais, como uma tática, ou seja, uma estratégia que nos ajuda a compreender como a subjugação e a violação desses corpos, ou seja, dos corpos dos povos racializados e dos povos animalizados e dos animais não humanos, decifra também o processo de construção do que ele vai chamar de geografia colonial, né, que vai se dar justamente via a supremacia branca, que, segundo ele, é a responsável por violar, institucionalizar a violação dos corpos não brancos e dos corpos animais, né? Mas o que exatamente eu estou chamando aqui de invasão das terras, invasão dos corpos, né? Para pensar a invasão, né, o conceito de invasão, eu estou me remetendo, claro, refletindo sobre os processos coloniais que submeteram os povos originários e escravizados à expansão europeia sobre as Américas, né? E aqui, conforme aponta um pensador indígena, Ailton Krenak, na introdução dessa obra que eu destaco aqui para vocês, né, a obra Abya Yala, Genocídio e Sobrevivência dos Povos Originários das Américas, a invasão, o que é? Ela é um inventário de matanças que emoldura uma cartografia da morte, né, que é baseada, sobretudo, ele vai dizer, na ideia de civilização e na ideia de humanidade. Ou seja, no projeto civilizatório e no projeto da configuração, da definição de quem é e quem não é humano, uma cartografia da morte, que disponibiliza alguns corpos à morte, né? E a civilização e a humanidade, nesse sentido, elas seriam dois componentes fundantes da invasão enquanto uma ideologia que submete os territórios, e algo que é importante, que muitos indígenas vão destacar, e o Ailton Krenak é um deles, que esses territórios eles são feminilizados, né? E os povos racializados, né? E são automaticamente, por isso, condicionados à propriedade, à noção de propriedade, disponíveis à noção de propriedade daqueles que vão se autoproclamar descobridores e detentores do poder. Então, nesse sentido, compete investigar a invasão enquanto um ritual de dominação, né? Um ritual. Aqui compensa, claro, dizer que a supremacia branca, já destacada pelo Belcourt, ela vai ser entendida também por uma autora que eu nem incluí aqui nos slides, mas que eu posso passar depois a bibliografia, que é a Catherine Gillespie, que é uma etnógrafa estadunidense, que vai dizer que a humanidade é um conceito central, ela é a base do antropocentrismo, né? E que, por sua vez, personifica a ideia do humano na figura daquele que sempre esteve na concepção tradicional de humanidade, né? E, mais especialmente, a uma parcela da humanidade condutora do processo ou progresso civilizatório, que seria o homem branco, né? Então, nesse sentido, o especismo ele seria parte constitutiva e também uma estratégia necessária para o chamado processo civilizatório, né, que nomeia os corpos que vão estar assujeitados por uma outridade, que vão ser destituídos de humanidade, ou seja, a humanidade é o elemento catalisador que vai conferir ao processo civilizatório
convocar aqueles que serão humanos e aqueles que não serão, né? Então, e aqueles que não serão convocados pela humanidade continuam sendo condicionados a um lugar de propriedade, né? Que é uma estratégia de dominação colonial absoluta, né? E segundo Belcourt, retomando Belcourt, sob os pilares dessa estratégia estariam também, e sobretudo, as culturas alimentares, né, que são impostas pelo processo de colonização, né, assim que os colonos invadem as Américas, e que são constantemente redimensionadas pelo capitalismo colonial, de forma a homogeneizar também o modo como a população, né, e os territórios passam a se alimentar e passam a cultivar, né? E esse processo ele pode ser compreendido tanto pela apropriação da terra quanto pela imposição de um modelo de cultivo, né, que passa a garantir não mais um modo de vida dos povos originários, mas a satisfação dos desejos dos colonizadores, né? Então, o resultado vai ser uma forma de impor, por exemplo, um padrão único de gosto e, automaticamente, de aniquilação de diferentes visões de um mundo, né? Em outras palavras, a gente está se referindo a uma tática de perpetuação da colonialidade que não pode ser pensada dissociada de um projeto de expansão e usurpação territorial, como vai mencionar o Belcourt, né? E aqui, a esse complexo industrial colonial que o Belcourt vai nomear, se destaca o agronegócio, né? Aqui a gente poderia tratar de uma longa história sobre o agronegócio, destacando sua formação política no Brasil, por exemplo, como aborda um pesquisador brasileiro chamado Caio Pompeia, né? Mas compensa destacar, entretanto, alguns dados relevantes nessa longa jornada das grandes corporações de exploração de terra, de águas, de animais, de capital humano em territórios andinos e amazônicos, né? Há uma autora, a Ana Manuela Chan, que possui um livro chamado Agronegócio e Indústria Cultural, Estratégias de Empresas para a Construção da Hegemonia, e que ela aponta, já na introdução da sua obra, várias estratégias de marketing promovidas pelas empresas produtoras de insumos químicos, os agrotóxicos, as sementes transgênicas e também aquelas responsáveis pelo confinamento em larga escala da pecuária, né, no Brasil. Ela chega a mencionar uma das estratégias de marketing da Monsanto em 2008, que apresentava uma propaganda, né, que afirmava o seguinte, e aqui vocês podem ler nesse trecho, né? Esse trecho era narrado durante um comercial da Monsanto, enquanto de fundo se tocava a música What a Wonderful World, do Louis Armstrong, né? E aparecia uma imagem bucólica de uma vida rural com os animais soltos, né? Uma imagem realmente que fortalecia ou se propunha a criar uma imagem não condizente com a realidade do agronegócio, né? E ela traz esse exemplo, né, para esclarecer que, no mesmo período, né, em que foi autorizado o lançamento dessa campanha no Brasil, o país como um todo e o campo, a região rural em especial, ela se encontrava num período de escassez econômica e, consequentemente, com um aumento de desemprego e uma desigualdade social que assolava, né, principalmente a população mais empobrecida e a população negra
parda indígena, em especial, né? Então, essa contextualização nos permite supor, né, de forma preliminar, claro, que a publicidade e a política elas caminham de mãos dadas e que, no contexto do agronegócio, no Brasil, essa união ela possui uma espécie de nostalgia colonial, como eu tenho chamado, né? A própria ideia da construção de uma imagem, de uma musicalidade, ela flerta com uma nostalgia de um tempo que não existiu, né? Dentro do maquinário político descrito pelo Krenak e pelo Belcourt, né? E aí a Manuela Chan, eu não vou me deter nisso por conta do nosso tempo, mas ela narra detalhadamente todos os momentos, né, específicos, né, dessa que ela vai chamar de modernização dolorosa, que invade, inclusive, o período da ditadura militar no Brasil, que incorpora de forma sem precedentes as ideias da Revolução Verde e que traz na produtividade agropecuária a ideia de que era com ela, através dela, que era possível solucionar a fome do Brasil, né? E diante de um cenário destinado à expansão agroindustrial, tanto os produtores do agronegócio quanto o próprio Estado brasileiro passam a apostar nas monoculturas, na monocultura da soja, na monocultura do trigo, que vão ser importadas dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então, eu trago aqui alguns dados, alguns números recentes, só para a gente entender o cenário atual. Bom, como eu coloco aqui no slide, segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, as exportações do agro brasileiro somaram 9 bilhões de dólares, tá? Em dezembro de 2021, o que corresponde a um crescimento de 36,5% em relação a 2020. De janeiro a dezembro de 2020, os valores recordes somaram 120,6 bilhões de dólares, o que significa uma alta de 19,7% se comparado ao ano de 2019. E aqui, vejam bem, um detalhe, nós estamos falando do período de recessão, estamos em pandemia, né? 2020, pandemia do Covid-19. Em janeiro de 2022, seguido da soja, o setor que mais exportou no Brasil foi o de carne, de carnês, né? E aqui eu apresento alguns dados, 1,61 bilhão de dólares em janeiro, né? Segundo o portal de avicultura, é um recorde histórico, ou seja, jamais na história do Brasil se exportou tanta carne quanto em janeiro de 2022. E aí há um ranking das principais carnes exportadas, a bovina, seguida do frango e, por fim, a do suíno, todas elas batendo recordes no Brasil, né? Então, gravem essas informações, né, de que estamos batendo recordes de produção de alimento, de apropriação de terras, né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, né, entre 2021 e 2022, o Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, destacou que a fome no Brasil, em 2022, atingiu 33 milhões de pessoas. Além disso, destacou que 125,2 milhões de pessoas no Brasil passam por algum grau de insegurança alimentar. Isso significa um aumento absoluto de 60% se comparado a 2018, ou seja, 60% a mais pessoas passam fome no Brasil entre esses recortes anuais. E compensa destacar que a região mais atingida é a norte e a nordeste do Brasil, onde há a maior incidência de empresas agropecuárias,
e esses índices chegam a 71,6% e 68%, respectivamente. As regiões longe das cidades, os campos, passam mais fome, estando presentes em 60% dos lares de pessoas que moram nas zonas rurais passam fome, 65% das casas comandadas por pessoas autodeclaradas negras e pardas possuem restrição alimentar de algum tipo, além do fato de que lares chefiados por mulheres, a fome atinge 19,3% do total dessas casas. Né? Isso sugere, a meu ver, né, que, dentre outras coisas, a forma de explorar a natureza e o modelo de produção de alimentos que tornam tanto a exploração animal quanto a fome da população, que historicamente esteve ausente do conceito de humanidade, elas são commodities do agronegócio. Ou seja, não é apenas o trigo, não é apenas a soja, que é uma commodity do agronegócio. A fome e o processo de animalização constante dos animais e dos povos racializados também são commodities do agronegócio. A exploração, que tem como fundamento a escravização e a fome, eu vou dar o nome de plantationoceno. Ou seja, o que eu estou chamando de plantationoceno? Um tipo de habitat colonial no mundo. E isso quem vai afirmar não sou somente eu, na verdade eu estou aqui inspirado no autor caribenho Malcolm Ferdinand, no livro Uma Ecologia Decolonial, Pensar a partir do mundo caribenho. Para o Ferdinand, a colonização europeia ela modulou um modo peculiar de habitar no mundo, né? Logo, um tipo específico de ser e de estar no mundo. E nos fundamentos desse habitar o mundo, segundo esse autor, estariam justamente a apropriação das terras, os massacres e o desbravamento, né, que resultam tanto na propriedade privada, quanto nas plantations, quanto na escravização de animais humanos e não humanos. Né? Então, para o Ferdinand, o plantation é ainda a forma de ocupação da terra, né, baseada na Casa Grande e na senzala. Ou seja, o habitat colonial para esse autor é uma forma de destituir de outros seres a possibilidade de ser, mas também de habitar o mundo. Né? E por isso, para ele, para o Ferdinand, né, o conceito de plantationoceno, ele proposto, né, pela Anna Tsing e pela Donna Haraway, ele é mais capaz de traduzir o desenvolvimento de um habitat colonial da Terra ao revelar suas 5 dimensões fundamentais. E quais são essas 5 dimensões fundamentais? O nível material e econômico, o nível histórico, o nível geográfico, o nível político e o nível cosmopolítico. E esse último, o nível cosmopolítico, para o Ferdinand, ele se revela da seguinte maneira, né? Segundo ele, se o antropoceno tenta definir essa era, né, como alguns autores preferem utilizar o termo antropoceno, define essa era em que as paisagens e os não-humanos são profundamente afetados e afetadas com relação à era anterior, segundo ele, é contraditório empregar um termo que oculte a presença desses elementos não-humanos. Né? Ao fazer da organização dessas trocas entre humanos e não-humanos, a sua cena discursiva principal, o plantationoceno, exporia, né, expõe as singularidades pelas quais as minorias na Terra impõem um tipo de composição no mundo com os não-humanos, né? O da exploração compulsiva e da padronização dessa compulsão. Né? E ele vai evidenciar, né, as perturbações biodiversitárias e as degradações ecológicas causadas pelos plantations. Né? Então, eu finalizo, né, encaminhando para as minhas considerações finais, eu finalizo afirmando, né, que o agronegócio ele se serve
da falácia argumentativa de que a sua produção em larga escala ela alimenta o mundo, quando, na verdade, ela produz fome, bem como ela expropria a terra, ameaçando principalmente terras indígenas, né, submetendo diversas fazendas de commodities ao trabalho análogo à escravidão e explorando os animais confinados ao abate. A esse modelo, que eu tenho chamado, mas aqui eu não vou aprofundar, eu tenho chamado de agropornografia, né? É um modelo agropornográfico, que tem inspiração, evidentemente, a descrição da farmacopornografia do filósofo Paul Beatriz Preciado, que eu entendo como uma forma de habitar colonial. A agropornografia é uma forma de habitação colonial que tende justamente a introduzir de forma compulsiva a exploração dos que foram e dos que ainda são considerados não humanos, né? E aí, desse modo, o que eu finalizo aqui chamando de agropornografia seria uma síntese dos fantasmas da invasão, né, que ainda permeiam nas tramas que são expostas pelo agronegócio. Dessa forma, o especismo ele cumpre um papel enquanto estratégia de invasão multifatorial, material e econômica, histórica, geográfica, política e cosmopolítica, né? Por isso, o especismo, a meu ver, não é somente uma discriminação, tampouco somente um preconceito, mas é uma opressão que ecoa os fantasmas coloniais da animalização, né, de todos os corpos que estão à disposição aos interesses dos colonos, hoje donos das grandes corporações do agronegócio, em diversos territórios que são frágeis e empobrecidos pela sua compulsão exploratória. Bom, com isso eu finalizo agradecendo muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês. Muchísimas gracias, Fabio, por esta amplia reflexión sobre el concepto de especismo y todo lo que al final aprendimos del agronegocio. Les recordamos que las y los esperamos con sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Voy a empezar yo, Fabio, con una pregunta también a partir de esta agropornografía que nos propones al final. Pero es la siguiente pregunta. Siempre que hablamos de estos temas y hablamos de, como tú dices, la falacia del agronegocio, viene mucha gente a decirnos que hay una suerte como de aporafobia en lo que decimos, ¿verdad? Como un odio por los pobres porque no estamos considerando cómo se va a alimentar estos millones de personas si renunciamos al agronegocio, ¿no? Es decir, casi que nos ponen a decidir entre esta ética de perspectiva animal, antiespecista o nos alimentamos. Creo que lo has ilustrado bien, pero quisiera que profundizáramos en ese supuesto dilema. Sim, Paula, isso é muito recorrente, né, nos debates que temos, sobretudo quando participo de debates mais focados à discussão ambiental. É muito recorrente que, ao trazer o debate do antiespecismo, né, haja o questionamento acerca de como fazer uma equivalência entre esses dois âmbitos, ou seja, aparentemente o que eu tenho percebido é que há uma suposta pressuposição de que esses dois debates eles possuem contradições concretas, ou seja, a defesa dos animais e a defesa de modos de produção para a alimentação em larga escala. Então, depois que, bom, ao longo desses últimos anos, percebendo isso com muita frequência, principalmente na minha atuação junto às zonas rurais, aqui no Brasil, onde essa questão da fome ela é muito profunda, é um tema que não desapareceu,
e, ao contrário, durante e agora, nesse período já em que ainda estamos em pandemia, mas já com uma pandemia mais possível de convivência, a fome é um fator determinante, né? E isso tem me preocupado muito, e por isso eu iniciei uma espécie de observatório, né, de dados para observar e cruzar informações entre o aumento do agronegócio, da produção do agronegócio, e fazer uma equivalência ao aumento da fome, né? Para que, através desses dados, nós consigamos identificar justamente onde está o problema, né? E a isso, claro, eu tenho pego bastante inspiração nos textos da Vandana Shiva, né, que tem uma larga trajetória de trabalhos descrevendo justamente a chegada da Revolução Verde no noroeste da Índia e como aquela chegada e aquela produção em larga escala de alimentos, ela trouxe, na verdade, junto com ela, a fome, dentre outros problemas psicossociais, né? A população, sobretudo, mais frágil, a população campesina, a população racializada, a população de mulheres e crianças daquela região. E eu tenho percebido, claro, ainda de forma muito preliminar, algo muito semelhante acontecendo no Brasil, né? O agronegócio está em expansão como nunca esteve no país, né? Inclusive com várias regalias. Atualmente, nessa semana, tramita em nosso Senado um projeto de lei para minimizar as avaliações do agronegócio, né? Ou seja, todas os critérios que as empresas do agronegócio precisam cumprir estão agora tentando diminuir esses critérios para que eles possam se expandir com mais facilidade, né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo período de expansão do agronegócio, houve um aumento exponencial de crime contra indígenas, crime contra defensores ecológicos, né? Então, há uma possibilidade de cruzar esses dados. Bom, nós temos neste momento, 2022, né, agosto de 2022, muitos intelectuais que denunciam o agronegócio no Brasil que tiveram que sair do país, né, e que pediram asilo intelectual em outros países, né, justamente porque à medida que esse debate avança e identificamos as falácias que o agronegócio se utiliza, né, e que, por isso menciono a Ana Manuela Chan, a Ana Manuela Chan vê como houve uma coparticipação dos meios de comunicação para fazer com que a população acreditasse que, de fato, ela precisava do agronegócio para sanar a sua própria fome. Então, hoje no Brasil, você senta e assiste um canal de televisão aberta e você vê a cada intervalo uma mensagem: o agro é pop, né? A todo momento o agro é pop, o agro é pop. E sempre acompanhado com uma música muito suave e com uma imagem bucólica do campo, onde os animais também são representados soltos, sempre muito felizes. Então, há ali algo que me parece fundamental de discutir. E, por outro lado, Paula, algo que tem me chamado muito a atenção, pelo menos aqui no contexto brasileiro, em especial aqui no Rio de Janeiro, é como esse debate agroecológico ele é muito mais forte no campo, embora o consumo de alimentos agroecológicos seja muito maior nas cidades. Então, o campo produz para a cidade comer os agroecológicos, e o campo consome os alimentos contaminados. Ao mesmo tempo, há um aumento significativo na adoção, seja do veganismo, mas também do debate antiespecista nas grandes metrópoles brasileiras. E esse debate não chega nas zonas rurais e campesinas. Muito embora, durante o estado da pandemia,
grande parte da população campesina no Brasil se alimentou basicamente daquilo que produzia nas suas hortas, né? Então, isso traz algumas informações que, evidentemente, vão precisar de pesquisas mais aprofundadas, né? Mas é algo que a gente tem começado a fazer desde a universidade no campo, né? Para pensar justamente em como reativar esse debate agroecológico, já introduzindo o debate antiespecista no debate agroecológico, de modo que ele não surja como um antagonismo, né, que é o que a gente costuma ver, né, disseminado, sobretudo, nas grandes metrópoles, né? Então, a título só de exemplo de algo que me orgulha muito, no final do semestre passado, nós celebramos o fim do semestre e nós fizemos uma grande festa julina com fogueira e danças típicas, onde estudantes, os próprios estudantes, promoveram e organizaram, e toda a alimentação foi de base vegetal dessa festa, né? De um instituto inteiro. Toda a base foi vegetal, e não só foi uma escolha de base vegetal, houve uma discussão sobre isso, né? Da importância de o território agroecológico ser um território sem opressão, inclusive animal, né? Então, eu vejo ali uma certa esperança contra a agropornografia que eu tenho identificado em alguns espaços. Gracias, Fabio. Y hablando de agropornografía, Iván Ordóñez te pregunta si puedes profundizar sobre el concepto que no le ha quedado del todo claro. Claro que sim. Então, Ivan, obrigado pela pergunta também. Esse conceito, na verdade, é um conceito que eu ainda estou em fase de amadurecimento acerca dele, né? O que tem me chamado a atenção e a razão pela qual eu comecei a utilizá-lo nas minhas recentes falas, em razão de termos já solidificado a presença maciça das indústrias farmacêuticas na política brasileira, por exemplo, né? Da influência das indústrias farmacêuticas na produção e na gestão das vidas e também das mortes, né? E me chamava muito a atenção o fato de que esses grandes grupos de indústrias farmacêuticas, muitas vezes, os mesmos grupos são compostos tanto por indústrias farmacêuticas quanto por indústrias do agronegócio. Fazem parte dos mesmos grandes grupos, né? Ou seja, as empresas que produzem o alimento contaminado são também parte dos mesmos grupos que irão produzir um medicamento para que você solucione os efeitos de uma ingestão alimentária baseada em consumo de alto índice de agrotóxicos, para falar o mínimo, né? Então, eu achei importante, além da farmacopornografia já denunciada, né, e sintetizada por Preciado, destacar também a participação da indústria do agronegócio na gestão política, inclusive de alguns estados, né? Então, atualmente, eu tenho feito um levantamento dos saldos anuais das principais indústrias do agronegócio e conectando esses dados com também o PIB de alguns estados-nação, né? Então, nós vemos, por exemplo, indústrias do agronegócio, e muitas, não são poucas, com um poder, né, de influência em debates internacionais muito maiores do que se comparados a países empobrecidos, né? O que significa dizer que decisões internacionais podem ser, sobretudo, influenciadas, né, pelos interesses privados dessas indústrias do agronegócio, né, que é algo que tem acontecido em diversos países. Eu ousaria dizer que é o que tem acontecido também
no Brasil, embora não só, né? Então, há esse conjunto de situações eu tenho denunciado, digamos assim, como sendo uma agropornografia, né? Ou seja, é uma síntese de um assinte que tem acontecido, né, nos processos da compulsão da exploração da terra e dos corpos que foram historicamente desumanizados e animalizados. E aqui, quando eu digo animalizados, eu não me refiro só aos humanos que foram animalizados, mas também aos animais que são frequentemente animalizados, né? Como uma destituição de subjetividade, de individualidades. Então, esse processo de animalização, a meu ver, ele é constitutivo dessa agropornografia, né? Que invalida justamente a possibilidade de qualquer outro ser que não esse disposto a habitar colonialmente um mundo tal qual esse ser que se autodeclara o dono da terra e o dono também das propriedades e dos seres que habitam nela, né? Mas ainda é algo bastante preliminar. Por isso, eu achei importante iniciar dizendo que ainda é uma fase de ensaio e, por isso, agradeço muito também todas as considerações, porque elas me ajudam a sedimentar e organizar melhor essas ideias. Gracias, Fabio, y gracias a quien nos pregunta, Mariana, que además es tan amable de hacernos la pregunta en 2 idiomas, la tienes ahí en el chat de preguntas y respuestas. Da gracias por la presentación y nos dice, no comprendí el concepto de Planteoceno. Si podrías profundizar un poco sobre este tema. Y muchas gracias. Bom, Mariana, certo? Mariana, sim. Mariana, muito obrigado pela pergunta. Então, o conceito de Planteiceno que eu me faço valer aqui, ele foi inicialmente, né, proposto por 2 autoras, a Ana e a Dona Haraway, e aqui eu estou usando, na verdade, uma reformulação desse conceito a partir do Ferdinand, né? E por que ele opta por utilizar o Planteiceno? E aí eu vou chegar à definição dele a partir da apresentação e definição do antropoceno e do capitoloceno, né? Para ele, o antropoceno ele sugere que o homem é quem deveria, o homem aqui é proposital, né? Homem mais humanidade, é quem deveria responder aos processos de violência, de dominação, de uma fração de conjuntos cada vez maiores sobre a Terra, né? Outros termos foram propostos, né, para tentar definir essa era, né, uma era de influência jamais vista anteriormente. Então, nós vemos também capitoloceno, fagoceno, angloceno, né, que são termos que tentam identificar, então, uma responsabilidade sobre a era, as influências e as alterações na era em que vivemos, né? O capitoloceno, o Ferdinand vai reconhecer que tem a vantagem de reconectar os desenvolvimentos do capitalismo e das revoluções industriais britânicas às transformações materiais das paisagens da Terra, né? Assim como vai abrir potencialidades de crítica do capitalismo. No entanto, quando ele diz da oportunidade, né, e da preferência, predileção pelo termo Planteiceno, ele está sugerindo que o que nós devemos identificar, além, né, de identificar o regime de organização econômica e política ao capitalismo, que nós identifiquemos também o modo de desenvolvimento de habitar no mundo, né? E aqui ele está fazendo, evidentemente, referência aos modos de plantation, né? Aos modos de cultivo da terra, de apropriação da terra, né? Nos tempos de colonização.
né? Ou seja, por isso ele faz uma referência à Casa Grande Senzala, né? Há ainda, segundo ele, dentro do estágio da era atual em que vivemos, os fantasmas desse mesmo modelo de operação de dominação das terras, da Casa Grande e da Senzala, a qual nós damos o nome de modus plantation, né? Então, o plantationoceno traria visibilidade ao fato de que nós continuamos mantendo uma mesma relação, seja de trabalho, mas mais do que isso, uma relação com um jeito de viver na Terra. É um modo de viver na Terra, é um modo de habitar a Terra. E o modo de habitar a Terra, segundo Ferdinand, à luz do Plantationoceno, faz emergir não só uma relação com a Terra enquanto um território, né, mas traz à tona, justamente por fazer referência ao processo de colonização, traz à tona justamente todos os seres que estavam na Terra, mas não eram permitidos habitar nela, né? Então, o Plantationoceno, ele evidencia os seres viventes que compartilham conosco a Terra, mas a eles não são outorgados a dignidade e a possibilidade de habitar na Terra. E a isso ele vai se referir aos povos que ainda continuam marginalizados socialmente, mas também estende aos animais não humanos, né? Isso o próprio Ferdinand faz, né? Reconhece que os animais não humanos eles padecem, né, de um modo sistemático de exploração que os impede de habitar na Terra. E aí ele chega a dizer isso, que em razão da nossa própria incompreensão da subjetividade dos outros animais, nós a negligenciamos. Nós dizemos que ela não existe, enfim, nós criamos projeções e subterfúgios para rebaixar moralmente esse outro ser, né, impedindo que ele habite efetivamente a Terra e exponha também as nossas próprias limitações enquanto pertencentes à espécie humana, né? Então, o Plantationoceno, nesse caso, ele visa a evidenciar justamente um histórico sistemático de exploração e que se consolidou num que ele vai chamar, né, de exploração compulsiva, né, que é um jeito de habitar a Terra, né? Há uma compulsão de expansão, de expropriação, de invasão, de dominação daquele que é chamado de outro, né? Então há um desagenciamento frequente no Plantationoceno, né? Gracias. Bueno, Mariana ya lo tiene mucho más claro. Iván quiere hacer de nuevo una solicitud de aclaración. Es decir, que la agropornografía es algo así como la idealización de la colonización y desarrollo de la agroindustria como forma de vida, ligada a esta principalmente al consumo. Está entre dos dispositivos, entonces dice que disculpe si no comprendió, pero nos da la oportunidad para profundizar todavía más sobre el asunto. Na verdade, Ivan, eu fiquei com vontade de anotar o modo como você sintetizou a agropornografia. É exatamente essa a intenção. Muito embora eu tenha destacado aqui na minha fala o consumo, mas há, evidentemente, outras dimensões importantes a serem discutidas, sobretudo à luz do antiespecismo, né, como os aspectos ontológicos, por exemplo, a metafísica, entre outros que precisam ser incorporados a essa denúncia, digamos assim, conceito-denúncia da agropornografia. Mas sim, sem dúvida, está bem sintetizado pelas suas palavras, a quem eu agradeço mais uma vez. Así es, muchas gracias, Iván Andrés. De mi parte, una última pregunta, Fabio, también de esta falacia del agronegocio. Uno de los, digamos, a la opinión pública, una de las grandes
fuerzas en la comunicación y en la forma en cómo se invalida la ética animal o los movimientos animalistas frente a la opinión pública. Es decir que, por ejemplo, el veganismo y todas estas opciones éticas son opciones exclusivamente de las ciudades, de quien puede, de quien tiene esto, es decir, que estamos actuando de nuevo sin conciencia social cuando pensamos que la ética animal, representada pues, en el veganismo dentro de muchas facetas, puede tener lugar en el campo, en ese que tú nos has descrito que no ha ganado nada el agronegocio. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre esta falacia en la que se nos inscribe, pero que está ganando fuerza. Sem dúvida, Paula, e ganha muita força, na verdade, né? Eu tive, e aí é uma confissão, né? Eu tive muita dificuldade também em levar o debate animalista, anti-especista e principalmente o debate acerca do veganismo para as zonas rurais, né? Sobretudo em espaços quilombolas, indígenas, dos quais eu participo, né? Do Movimento Sem Terra, entre outros, né? É um debate ainda delicado, né? Muito embora seja uma experiência factível e uma experiência já da ordem da existência, já existe, né? O que eu tenho percebido com alguma frequência, e pelo menos aqui onde eu tenho circulado, é uma recusa terminológica, né? Muitos e muitas estudantes, por exemplo, com as quais eu tenho uma proximidade, não explicitam o termo veganismo, ainda que sejam veganas e veganos, né? E não se utilizam por entender que, em determinados espaços, sobretudo os mais pobres, se valer dessa terminologia pode criar um distanciamento tão grande de diálogo que é preferível se utilizar de outras, como, por exemplo, alimentação vegetal, né? Ou, por exemplo, as pessoas, é muito comum que as pessoas não utilizem o termo o punks, que é plantas não convencionais, e as pessoas preferem utilizar matos de comer, né? Então, as terminologias, eu acho isso incrível, elas vão se adequando e contextualizando para que se não perca o componente ético da discussão, mas que, ao mesmo tempo, ao se trazer o debate ético, não se perca a possibilidade de um diálogo, né, com essas pessoas. Então, é muito comum nas cidades campesinas que eu tenho frequentado, os espaços de acesso, né, de produtos, né, com selos autenticamente veganos, por exemplo, sejam de fato extremamente inacessíveis no que se refere ao financeiro, né? E o que nós, do Laboratório de Ética Animal e Ambiental, temos feito? Temos feito uma sequência de oficinas de capacitação. Então, nessa região do Noroeste Fluminense, por exemplo, nós fizemos 10 oficinas, né? Uma delas, por exemplo, de leite vegetal. Então, o que fiz? Fiz uma pesquisa sobre quais eram os grãos disponíveis e acessíveis naquela região e quais seriam os grãos possíveis de realização de leites vegetais. Então, fiz esse levantamento e fomos com a oficina para ensinar as pessoas a como produzir seus próprios leites com aquilo que havia na horta delas, né? A outra é como criar tintas sustentáveis para pintar a casa, com cascas de beterraba, com cascas de cenoura. Então, eu tenho pensado muito em como levar a discussão, mas também me ser levado por ela, né? Para que, de fato, não pareça uma discussão estrangeira que chega para apenas educar os deseducados, né? Então, isso tem me sido bem interessante e, claro, eu, na verdade, aprendo mais do que ensino, porque meus estudantes são, de fato, aqueles que são responsáveis por todas essas iniciativas e modos de criação. E aí, nesse caso, o veganismo ele se torna, inclusive, mais acessível,
ele não só é mais uma opção, mas ele é o mais acessível. Então, temos feito somente produtos de higiene pessoal e de limpeza da casa com plantas e ervas que coletamos na região, né? Então, fazemos sabão para lavar as roupas que geram 5 litros de sabão com uma pequena barra de coco, né? Então, tudo isso tem expandido, a meu ver, né, a possibilidade de discussão. E aí, a essas oficinas, eu não dou o nome de oficinas veganas, são as oficinas sem opressão. Então, e temos ido com isso discutindo e também aperfeiçoando as nossas estratégias, né, de levar a discussão ética para outros espaços. Así es, muchas gracias. A veces, de hecho, los académicos tenemos ese problema, ¿no? De problema del diálogo con otras culturas y comunidades, así que nos inspira mucho lo que nos acabas de contar del trabajo con la comunidad. Andrea Giraldo dice, buenas tardes, volvemos al concepto de planteoceno. En ese sentido, el planteoceno cuestiona al término antropoceno, cuestionando en ese sentido la expresión antropos como posicionamiento del ser humano en el centro, revelando a través del desarraigo de animales no humanos y humanos, revelando a través del desarraigo de animales no humanos y humanos en las formas de cultivar la tierra, que es la dominación expresada en el modelo socioeconómico. Disculpen si no he entendido bien, estamos para dialogar, Andrea, ni más faltaba. No sé si quede clara la pregunta, Fábio. Não sei se entendi tão bem, Andrea, mas o pressuposto da discussão, pelo menos proposta pelo Malcolm Ferdinand, é de que o antropoceno ele daria uma centralidade, evidentemente, à humanidade, mas por isso mesmo ela deixaria de evidenciar que não foram todos os humanos que foram responsáveis por essa pegada e pelos impactos que nós vivemos atualmente, os impactos ambientais, de modo geral, os climáticos em especial, não foram produzidos por todo e qualquer humano, inclusive, como é a proposta do Ferdinand, pelo fato de que muitos humanos sequer foram reconhecidos como humanos durante boa parte da nossa história. Então, a crítica dele, veja bem, a crítica dele não é acerca das questões levantadas por esses termos, porém, a busca por um termo que possa sintetizar mais adequadamente aos olhos do Ferdinand, né? E eu particularmente, até o presente momento, estou de acordo, de que há outras formas de identificar e de decifrar essa era exploratória compulsiva, né? Ela não foi só e somente gerada pelos humanos, mas por um humano muito específico, né? E que gerou e organizou socialmente, ambientalmente, as vidas, inclusive de outros humanos. Então, não deixar evidente isso também nesse registro dessa era seria um problema para alguns autores, dentre eles o Ferdinand. Sí, creo que precisamente a eso va el último comentario de Andrea, ¿no? Es el término antropoceno, bueno, pareciera poner al centro que el problema, pareciera poner al centro que el problema es que se sitúa al ser humano al centro, desconociendo la igualdad, la desigualdad y la dominación. Mais uma vez, o Ferdinand, acho... Bom, a minha leitura sobre o Ferdinand diria que a opção dele pelo Plantationoceno é de que, mais uma vez, a ideia de antropoceno ela não dá visibilidade à dominação entre humanos, né? E de que ela existe e que, para o Ferdinand, ela está intimamente relacionada ao modo de exploração dos animais não humanos e também da natureza de modo geral,
né? Elas não são, como ele entende como um sistema interdependente, elas não estão e não podem, para ele, não é possível pensar uma ecologia, por exemplo, que ignore todos esses processos. Logo, a demarcação dessa era deve dar nome a esses processos, né? E para ele isso é importante, inclusive, porque a era geológica, aos olhos e na percepção do Ferdinand, ela deve ser racializada, né? Deve haver uma marcação racial dessa era geológica em função de todos os processos sistemáticos de violência contra a população negra escravizada. Logo, um termo que visa denunciar, mas que se valida novamente de uma suposta humanidade, que todos os humanos estariam acobertados por ela, ela fracassaria nesse aspecto, e que para ele não é apenas uma observação qualquer, ela é também central. Perfecto, muchas gracias, Andrea, por estas últimas preguntas. Fabio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido estas inspiradoras reflexiones. A todas y todos los que nos acompañaron en el webinar, muchas gracias. Y a quienes vayan a escuchar esta grabación, muchísimas gracias también. Nos vemos la semana entrante en la última charla del ciclo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.